Olá, sejam bem-vindos ao estudo diagnóstico e manejo das lesões bucomaxilofaciais. É uma satisfação compartilhar esse estudo com você. A saliva como meio diagnóstico é utilizada ao longo da história, desde a primeira metade do século passado, lá pela década de 40, Snyder propôs a utilização da saliva como meio diagnóstico. Vários outros pesquisadores clínicos, como Sokransky, Alban, também fizeram as suas recomendações com relação ao emprego da saliva como meio diagnóstico. Um fato interessante ocorreu em 1987, quando o FDI criou o Work Group. Nessa oportunidade, já se vinham utilizando determinadas testagens para se tentar montar um programa voltado para o controle da evolução da doença caridentária, que naquela época atingia uma incidência bastante elevada. Então, nesse work group, estabeleceu-se que, dentre os testes que seriam utilizados, o protocolo que seria formado envolveria a análise do fluxo salivar, obtendo-se amostras de saliva estimulada, onde seria possível a obtenção da cialometria. Vamos entender em alguns instantes o que vem a ser cialometria. Nessa mesma oportunidade, se estabeleceu que era importante também a análise da capacidade tampão da saliva, ou seja, a capacidade que a saliva tem em neutralizar ácidos que porventura sejam produzidos no interior da boca. Do Work Group também se estabeleceu que deveriam ser providenciadas a cultura de Streptococcus do grupo mutans e a cultura de Lactobacillus, pois já se conhecia de longa data que os Streptococcus do grupo mutans são aqueles micro-organismos, aquelas bactérias, capazes de colonizar de uma forma bastante eficiente a superfície dos dentes. Não exatamente diretamente a superfície dos dentes, mas conseguem produzir a colonização a partir de substâncias por eles produzidas a partir de moléculas de carboidratos sobre a película adquirida. Em um outro momento, além das bactérias do grupo mutans serem produtoras de ácido, tem-se também a relevância dos lactobacilos, também produtores de ácido. E nós entendemos que as estruturas calcificadas, o esmalte, dentina, cimento, são solúveis em meio ácido. Portanto, a intenção era criar formas de que se neutralizasse a população bacteriana, consequentemente, a neutralização da produção de ácido. O objetivo primordial desse grupo era exatamente a procura na mensuração em que grau o ambiente bucal está predisposto à ocorrência de perdas minerais, isto é, o desenvolvimento de lesões de cárie. A esse grupo, formado pelo fluxo salivar, capacidade de tampão, cultura de lactobacilos e a cultura do grupo mutans, foi denominado de teste de risco de cárie. Então, essa situação, ela prevaleceu por um longo tempo. Então, do final dos anos 80, dos anos 90, kits foram desenvolvidos para essa finalidade. Hoje nós entendemos que a doença cárie não é mais considerada uma doença infecciosa, mas sim uma desbiose. Então, o teste de risco de cárie hoje não é mais praticado. Entretanto, se tira situações muito interessantes que deu origem ao que se pratica hoje, que é a condição do volume salivar. Desde o século XIX, quando Miller propôs a teoria acidogênica de Miller, lá pelos idos de 1882, é que se tem uma noção, ou melhor, tomou-se consciência da importância do volume salivar. E, logo depois, o termo xerostomia foi desenvolvido. E nós usamos esse termo com bastante frequência. Xerostomia é uma situação um tanto diferente da condição conhecida como hipocialia. É muito difícil ou é um tanto complicado se entender saliva, porque a saliva é de característica individual. A composição, volume é variável de um indivíduo para outro e no mesmo indivíduo, dependendo do momento da escolha. Por exemplo, nós temos como rotina
que o volume salivar obtido logo após o indivíduo se despertar de manhã é baixo. Nós entendemos que o volume de saliva durante o sono é mínimo, praticamente zero. Todas as glândulas salivares maiores param de sintetizar saliva, porque não há estimulação. A produção de saliva durante o sono é exercida tão somente pelas glândulas acessórias, pois respondem ao sistema nervoso autônomo, independendo da nossa vontade, independendo da geração de estímulo. Então, quando nós nos despertamos, quando nós acordamos, que entramos em contato com a luminosidade, começamos a nos movimentar, começamos a falar, a movimentar a língua, isso é suficiente para despertar a produção da saliva. Então, aquela sensação de secura na boca, que alguns indivíduos manifestam ao acordar, logo desaparece. Não estamos considerando aquelas circunstâncias, dentre elas a respiração bucal durante o sono, que pode levar como consequência a desidratação e outras consequências em decorrência da baixa produção de saliva. Entende-se então como xerostomia aquela condição subjetiva, a sensação de boca seca. Então, quando entramos num momento de ansiedade, num susto, numa condição emocional mais severa, nós sentimos o desconforto da boca seca. E se nesse momento de ansiedade passa, nós voltamos a sentir o conforto que é possuirmos uma boca hidratada, uma boca lubrificada pela presença da saliva. Então, a xerostomia é uma situação temporária, ao passo que a hipossialia é uma condição objetiva, onde nós medimos a produção da saliva, seja a saliva em fluxo não estimulado, seja a saliva de fluxo estimulado. A síndrome de Sjögren nos exemplifica claramente uma condição progressiva de hipossialia, em que o indivíduo, dentre outras características, a síndrome de Sjögren oferece a oportunidade de uma redução gradativa na produção de saliva, à medida que o parênquima glandular passa a ser destruído, já que ela decorre de uma condição autoimune. Então, anticorpos, autoanticorpos, dirigido contra os ácidos existentes nas glândulas salivares, gradualmente destroem esses ácidos. E assim a saliva passa a ter a sua redução de forma progressiva. Uma resolução, dependendo do momento diagnóstico, se a síndrome de Sjögren for diagnosticada precocemente, ela pode ter a sua evolução, de certa forma, interrompida. Entretanto, se o diagnóstico for tardio e dependendo da quantidade, dependendo da expressão das glândulas salivares maiores, se já houve grande destruição do seu parênquima, realmente não se tem muito o que fazer, a não ser a adoção de medidas terapêuticas, de medidas artificiais. Aqui essa imagem mostra, por exemplo, língua seca, língua desprovida de papilas. E aqui também a ausência de lágrimas, dentre vários outros sintomas, vários outros sinais, várias outras características que serão abordadas com maior ênfase quando estudarmos patologia das glândulas salivares. É inequívoco que a saliva tem uma série de funções. Por exemplo, na boca ela participa efetivamente da mastigação, na fala, a hidratação do bolo alimentar, o amolecimento do bolo alimentar, a dificuldade que nós temos em conversar e falar quando a saliva se faz ausente, a necessidade da saliva associado aos movimentos necessários para os movimentos musculares necessários para a deglutição, a nossa sensibilidade gustativa aliada ao magnésio presente na saliva, se interagindo com as papilas gustativas dispersas em várias regiões da boca, sobretudo no dorso lingual, a capacidade da saliva de produzir a lubrificação dos tecidos, essa sensação agradável que nós temos de mucosas, superfícies dentárias ou qualquer artefato que é colocado na boca, aparelho ortodôntico, restaurações, próteses, seja o que for, uma vez em contato com a saliva, ela passa a ter esse revestimento por uma determinada
proteína, que gera essa sensação agradável de lubrificação. Muitas das vezes, essa sensação se perde quando usamos determinados tipos de refrigerantes, determinadas bebidas alcoólicas, principalmente aquela de graduação mais elevada, elas destroem temporariamente essa proteína, fazendo com que nós tenhamos uma sensação de aspereza, tanto na mucosa quanto na superfície dentária. E brevemente isso é recomposto pela produção normal de saliva, a proteção de mucosas, enfim, uma série de funções de relevância comprovada, né? A saliva como meio diagnóstico na odontologia hoje está embasada nas seguintes composições. A necessidade de se medir a cialometria. Indivíduos, por exemplo, fazem uso de determinados fármacos antidepressivos, antihistamínicos, antihipertensivos, têm como consequência uma redução gradual na produção de saliva. Entram num processo que nós consideramos hipocialia, uma xerostomia no momento inicial, mas a partir de mensurado, a partir de dados objetivos, nós classificamos como sendo estados de hipossalivação, a hipocialia. Então, para tanto, passamos à mensuração da saliva integral não estimulada, também chamada de saliva em repouso ou saliva de fluxo lento, e a saliva integral estimulada. Os dados obtidos nessas duas amostras nos permite classificar se o indivíduo tem um padrão de normalidade, se ele está numa situação de hipocialia ou até mesmo uma situação oposta à hipocialia, a conhecida cialorreia. Devemos medir a sua capacidade tampão, ou seja, a capacidade que a saliva tem de neutralizar os ácidos produzidos no meio bucal. A sua viscosidade parece ser em decorrência de uma glicoproteína salivar, a mucina, e também as características organolépticas, como a cor, o odor, o sabor e a textura. Uma das funcionalidades dessas características organolépticas é exatamente o odor. Muitas das vezes, na busca do diagnóstico, na busca de informações no diagnóstico da litose, o odor gerado, o odor presente na saliva, pode sustentar o diagnóstico de halitose. Então nós temos a obtenção da saliva, tanto na sua forma em repouso, ou saliva de fluxo lento, ou saliva não estimulada, e a saliva de fluxo estimulado. Quando nós encontramos na saliva estimulada, portanto é fornecido ao paciente um produto, pode ser, por exemplo, um bastãozinho de silicone, pode ser dado ao paciente um preparado de lençol de borracha, em que haja estimulação mecânica e não estimulação química. Portanto, diante dessa estimulação mecânica, em função de um determinado tempo, então se colhe a saliva, marcando-se o tempo. Por exemplo, na saliva estimulada, colho a saliva durante 5 minutos. O volume obtido deve ser dividido pelo tempo, obtendo então uma média. Dessa média se classifica. Se o volume obtido tiver de 1 a 2 ml de saliva por minuto, consideramos normal. Se for superior a isso, cialorreia. Se for inferior a 1 a 2 milímetros por minuto, então se encaixa nas situações de hipocialia leve, hipocialia moderada, hipocialia severa e até mesmo a indesejável situação de acialia, quando praticamente o indivíduo não é capaz de produzir saliva. Agradeço a sua companhia nesse instante, agradeço a oportunidade de compartilhar com você o estudo, o diagnóstico e manejo das lesões maxilofaciais. No próximo vídeo, nós comentaremos sobre a saliva como meio diagnóstico. Até lá, muito obrigado.